Duda, eu deixei passar uma história aqui que é bem interessante e que é a sua área, né? Vamos ver o que Chuta, vem por aí. favor. A história do Trump, a história Trump. É, que o Eduardo Bolsonaro foi lá se encontrar com os assessores malucões do Trump. Conta pra gente o que foi isso. é, vamos ler então a matéria? É uma matéria que a gente está repercutindo no antagonista, o Washington Post, que diz que o Eduardo Bolsonaro, deputado, foi para a mansão do Trump em Mar-a-Lago, após o segundo turno, onde teria se encontrado com esse presidente e traçado estratégias com outros aliados políticos por telefone. Então ele foi para lá, pegou o telefone e saiu ligando. O ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, confirmou ter conversado com o parlamentar brasileiro sobre o poder dos protestos pró-Bolsonaro e os desafios relacionados ao resultado da eleição. O que está acontecendo no Brasil, isso é interessante porque isso é típico Bannon, né? O que está acontecendo no Brasil é um evento mundial, né? Vamos lembrar que o Bannon é que criou aquele The Movement, né? Que era a ideia de criar um movimento no mundo inteiro, né? Na Europa, no Brasil, e o Bannon, que é um cara insurrecionista, como é que fala? É um Insurrecionista? insurrecionista. É. As pessoas estão dizendo que foram totalmente privadas de direitos. O movimento aqui do Brasil foi além dos Bolsonaros, da mesma forma que no Zewa foi além de Trump, né? Então, durante a viagem, Eduardo Bolsonaro também teria almoçado com o cara, tá bom, da rede Getter, Jason Miller, falaram sobre censura e tal. O que é? Bom, assim, a gente sabe que a relação que o Bannon tem com o Eduardo Bolsonaro não é de agora, né? Os dois já apareceram. ah, o sócio que ficou fundador desse The Movement, né? Que é o Modrikamen, que é um belga, já falou para mim, quer dizer, em 2018, o Bannon estava dando aqui alguns conselhos para a equipe do Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro era o representante desse The Movement aqui na América Latina, então é uma relação já conhecida. Lá atrás, a gente teve também encontros do Olavo de Carvalho com o Steve Bannon, também conhecido do Felipe Martins, assessor da presidência nessa área de relações internacionais. Felipe Martins, que era de Sorocaba e era conhecido como Soroca Bannon, né? Então, assim, não estamos falando de uma coisa nova. Agora, o Bannon, vamos lembrar um pouquinho, ele tem então esse movimento, ele é um cara que é super contra o sistema é contra tudo, né? Inclui também ser contra o Partido Republicano, né? E imagina então essa onda mundial, né, em que vários governos aí vão dar lugar a uma outra forma de fazer política, que é o que ele tem na cabeça dele. Os europeus não deram muita bola para isso, né? Ah, Poucos países da Europa seguem nessa onda do Bannon. Ele não conseguiu dar consultoria ele imaginou que ele ia dar consultoria para vários partidos europeus. Os partidos europeus deram as costas para ele. Ele foi enxotado uma hora da Casa Branca. Depois ele entra. Bom, ele é acusado e condenado na justiça americana porque ele cria ele arrecada dinheiro para um projeto de crowdfunding que se propunha a construir um muro entre os Estados Unidos e o México, que o muro não é construído, eles embolsam a grana. É, em vários processos da justiça americana, ele vai ser intimado a depor, ele não vai, né? E ele então assim, é um cara totalmente antissistema, É, e, me dá a e, impressão.
que tem os Hã. dois ratinhos, né? O Pink e o Cérebro. Eu tenho a impressão que ele é o Pink e o Cérebro juntos. Ele é o ratinho que quer dominar o mundo e o ratinho que faz tudo É, errado ao mesmo tempo. é. E nessas biografias, que uma dessas biografias que saíram sobre o governo do Trump, o Bannon, eh, nessa época ele era conselheiro, né, do Trump, ele andava cheio de pastas, dentro da Casa Branca, e cada uma era um decreto, assim, proibindo imigração de países islâmicos, né, fechando a fronteira com o México. Então ele é um cara que, se deixar, bota fogo no mundo inteiro. O que fica para a gente dessa história é até que ponto, acho que aí é uma reflexão que os brasileiros, a sociedade brasileira, precisa fazer, né? Até que ponto a gente quer que esse sujeito tenha uma influência na política brasileira? Via Eduardo Bolsonaro, ele chega no atual presidente da República, certo? É, e por isso que o Bannon está adorando esses movimentos aí na porta dos quartéis, né. Eh, mas enfim, acho que realmente avança muito do que o Bannon, ele não tem nenhum cargo, né, no governo americano, ele não representa o governo americano, assim como o Trump é um ex-presidente, mas até que ponto a gente quer alguém lá de fora, colocando, fogo Um aqui no Brasil. carbonário lá de fora, né? Botando fogo aqui no Exato. país.